Plantão urgente entra às pressas nesta tarde porque Brasília voltou a ferver como há muito tempo não se via. Reviravolta de última hora magistrada reage contra Moraes. Toma a decisão que anula tudo e Bolsonaro deve ser liberto após alta hospitalar. Brasil comemora a decisão e esquerda entra em total desespero. O clima nos corredores do poder é de tensão máxima, conversas sussurradas. Reuniões fechadas às pressas e uma sensação clara de que algo grande está se movendo por baixo do tapete institucional. Relatos que circulam nos bastidores do judiciário e do meio político apontam para uma reavaliação profunda de decisões que até pouco tempo pareciam intocáveis. E no centro de tudo isso, mais uma vez, está o nome de Jair Bolsonaro. O que até ontem era tratado como impossível começou a ganhar contornos de possibilidade concreta. E isso explica o nervosismo, a correria e o silêncio desconfortável de setores que sempre se mostraram muito seguros do controle absoluto da situação. Segundo informações que passaram a circular com força nas últimas horas, uma magistrada teria decidido revisar atos considerados sensíveis, abrindo margem para a libertação de pessoas classificadas por seus apoiadores como presos políticos. E no epicentro desse movimento, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Atenção! Não se trata aqui de uma confirmação oficial ou de uma decisão já publicada nos autos, mas de relatos insistentes, vindos de fontes que acompanham de perto o dia a dia dos tribunais superiores, de que um freio de arrumação começou a ser puxado. E quando esse tipo de conversa começa a ecoar em Brasília, raramente é sem motivo. O que chama a atenção é o contexto. Nada acontece no vácuo. Nos últimos dias, aumentou de forma visível a pressão política, jurídica e até internacional em torno da condução de processos ligados ao pós-eleições, ao 8 de janeiro, e as medidas cautelares impostas a figuras centrais da direita. Cresceu também o desgaste público de decisões vistas por muita gente como excessivas, desproporcionais ou politicamente enviesadas. E, quando esse desgaste transborda para fora das fronteiras do país, o sinal de alerta costuma soar mais alto dentro das instituições. Nos bastidores, a leitura é a seguinte: setores do judiciário perceberam que a narrativa de normalidade institucional começa a não se sustentar diante de relatórios internacionais, questionamentos de juristas, críticas abertas de parlamentares e do aumento da atenção externa sobre o Brasil. Não se fala em pressão de forma direta, porque essa palavra pesa, mas se fala em ambiente internacional sensível, olhares atentos e necessidade de evitar desgaste maior. Em bom português, o custo de manter tudo como está pode ter ficado alto demais. Dentro desse cenário, relatos dão conta de que uma magistrada, conhecida por perfil técnico e histórico de independência, teria decidido ir além da zona de conforto institucional. A leitura atribuída a ela, segundo esses bastidores, é simples e, ao mesmo tempo, explosiva. Não haveria sustentação jurídica sólida para manter certas restrições, especialmente quando não há condenação definitiva, denúncia robusta ou prova material inequívoca que justifique medidas tão severas. Essa avaliação, se confirmada nos autos, muda completamente o tabuleiro. A reação nos bastidores foi imediata. Pessoas próximas a investigados e condenados em processos ligados aos eventos de janeiro relatam clima de esperança e alívio. Há quem fale em comemoração contida, porque ninguém quer cantar vitória antes da hora. Mas o sentimento predominante seria de que algo começou a virar. Do outro lado, a informação que chega é de incômodo, irritação e tentativas de entender até onde vai essa movimentação e se ela pode abrir precedentes difíceis de conter. É aqui que entra Jair Bolsonaro novamente no centro do jogo político. Para aliados, a possível revisão de decisões não seria apenas um gesto jurídico isolado.
Mais um reconhecimento tardio de que a tese de tentativa de golpe, tal como foi construída, apresenta fragilidades evidentes. Essa leitura se apoia em pontos que vêm sendo repetidos há meses por juristas críticos. A ausência do ex-presidente no país no momento dos atos, a inexistência de comando operacional, a falta de participação das Forças Armadas e o perfil dos envolvidos, em grande parte pessoas comuns, sem qualquer capacidade real de ruptura institucional. Na visão desses analistas, o que se consolidou foi uma narrativa política que, ao ser levada ao extremo jurídico, gerou excessos difíceis de justificar tecnicamente. E quando o direito começa a ser questionado fora das fronteiras nacionais, a conta chega. Não por altruísmo, não por benevolência, mas por autopreservação institucional. Essa é a análise que circula entre observadores mais experientes da cena brasiliense. Outro ponto que pesa nesse contexto é o Senado. Cresceram os rumores de que senadores estariam dispostos a interromper o recesso para discutir medidas duras contra integrantes do Judiciário. Algo impensável até pouco tempo atrás. Mesmo que parte disso seja bravata política, o simples fato de o tema ter entrado no radar já altera o equilíbrio de forças. O recado é claro, o ambiente de complacência acabou e a paciência política tem limite. Dentro dessa conjuntura explosiva, a possível libertação de presos políticos e a retirada de restrições impostas a Bolsonaro funcionariam como uma espécie de válvula de escape. Não resolveria todos os conflitos, mas reduziria a temperatura e sinalizaria uma tentativa de recompor a imagem de imparcialidade das instituições. É assim que esse movimento está sendo interpretado por quem acompanha de perto o xadrez do poder. Importante frisar, nada disso é apresentado como certeza absoluta. Estamos falando de bastidores, de análises, de informações que circulam entre fontes políticas e jurídicas. Mas ignorar esses sinais seria fechar os olhos para uma movimentação real que está em curso. Quando diferentes fontes, de campos distintos, começam a relatar a mesma coisa, o jornalista atento não descarta. Observa, conecta pontos e alerta. Na minha avaliação, se essa decisão se confirmar, ela não nasce de um gesto isolado de coragem individual apenas, mas de um cálculo institucional maior. O sistema percebeu que foi longe demais, rápido demais, e que o risco de ruptura de credibilidade passou a ser real. E quando a credibilidade das instituições entra em xeque, o recuo estratégico deixa de ser fraqueza e passa a ser sobrevivência. O que vem pela frente ainda é incerto. Pode haver reações, recursos, contra-ataques e tentativas de deslegitimar qualquer decisão que não agrade a determinados grupos. Mas uma coisa parece clara: o cenário mudou. O que ontem era tratado como página virada voltou ao centro do debate nacional. Jair Bolsonaro, gostem ou não, continua sendo uma figura que divide, mobiliza e expõe as fraturas profundas do Brasil atual. E é justamente por isso que este plantão não pode ser ignorado. O que está em jogo não é apenas a situação de um ex-presidente ou de alguns presos, mas o rumo institucional do país, a relação entre os poderes e os limites do uso do direito como ferramenta política. Se essa engrenagem começou a girar no sentido oposto, os próximos dias prometem fortes emoções. Fique atento, porque essa história está longe de terminar. No próximo bloco, vamos aprofundar os bastidores dessa movimentação, o impacto político imediato, as possíveis reações e o que pode acontecer se essa decisão realmente se concretizar. Compartilhe essa informação, ajude a espalhar o debate e continue conosco, porque Brasília segue em ebulição e qualquer novo movimento pode mudar tudo a qualquer momento. Dando sequência direta a esse plantão que expõe um dos momentos mais delicados da história recente do país, é preciso avançar um pouco mais nos bastidores e entender por que essa possível reviravolta ganhou força agora e não antes. Para quem observa Brasília há anos, o timing diz muito.
Decisões judiciais não surgem apenas da leitura fria dos autos. Elas também são influenciadas pelo ambiente político, institucional e, principalmente, pelo custo que cada escolha passa a gerar para o sistema como um todo. Nos últimos meses, acumulou-se um desgaste que deixou de ser apenas doméstico. Relatórios internacionais, manifestações de parlamentares estrangeiros, análises de juristas fora do Brasil e até matérias em veículos que tradicionalmente evitavam críticas mais duras começaram a desenhar um quadro desconfortável. A imagem de um judiciário forte deu lugar, aos olhos de muitos observadores externos, à percepção de concentração excessiva de poder, decisões monocráticas recorrentes e dificuldade de contraditório. Esse tipo de leitura pesa. E pesa muito quando o país depende de credibilidade externa para investimentos, acordos e estabilidade política. É dentro desse ambiente que a movimentação atribuída a uma magistrada ganha relevância. A leitura feita nos bastidores é que se abriu uma janela para corrigir rotas sem admitir publicamente erros passados. Em outras palavras, não se fala em revisão por injustiça, mas em reavaliação técnica à luz de novos contextos. Essa escolha de palavras não é casual. Ela permite recuar sem desautorizar frontalmente decisões anteriores, algo que o sistema evita a todo custo. No caso específico de Jair Bolsonaro, aliados avaliam que a insistência em medidas restritivas severas, sem uma condenação definitiva, começou a produzir um efeito contrário ao desejado. Em vez de enfraquecer politicamente o ex-presidente, essas medidas reforçaram a narrativa de perseguição e alimentaram a mobilização da base conservadora. O resultado foi o oposto do esperado. Bolsonaro permaneceu no centro do debate, influente, citado diariamente e com capacidade de pautar discussões, mesmo fora do cargo. Do ponto de vista estratégico, isso virou um problema. Quanto mais se prolonga um conflito sem desfecho claro, maior o risco de radicalização dos dois lados. E é exatamente esse tipo de cenário que instituições tentam evitar quando percebem que a tensão começa a escapar do controle. A possível libertação de presos classificados como políticos e a flexibilização de restrições a Bolsonaro seriam, nesse contexto, uma tentativa de baixar a fervura e reorganizar o tabuleiro. Outro elemento que não pode ser ignorado é o Senado. O simples fato de parlamentares voltarem a falar, ainda que nos bastidores, em impeachment de ministro do Supremo, já representa uma quebra de tabu. Historicamente, o legislativo brasileiro sempre teve enorme resistência em enfrentar diretamente o judiciário. Quando esse muro começa a rachar, mesmo que de leve, o alerta se acende do outro lado da Praça dos Três Poderes. A avaliação de analistas é que ninguém quer levar essa crise a um ponto sem retorno. Uma disputa aberta entre poderes seria desastrosa para todos. Por isso, movimentos de acomodação passam a ser considerados. E acomodação, nesse caso, significa sinalizar que o judiciário é capaz de revisar, reavaliar e, quando necessário, corrigir rumos. Não por pressão explícita, mas por compreensão institucional do momento. Há também um fator humano que costuma ser subestimado. Magistrados não gostam de ficar isolados. Quando a crítica deixa de vir apenas de grupos políticos e passa a ser compartilhada por setores da imprensa, por juristas respeitados e por organismos internacionais, o peso psicológico e profissional aumenta. A decisão de ir contra a corrente dominante exige não só convicção jurídica, mas cálculo de consequências. E relatos indicam que esse cálculo começou a mudar. Entre apoiadores de Bolsonaro, a possível libertação é vista como um reconhecimento tardio de algo que eles defendem desde o início: a fragilidade da tese de golpe tal como foi apresentada. Eles argumentam que sem liderança direta, sem comando militar e sem estrutura operacional, não se sustenta juridicamente uma tentativa real de ruptura institucional. Essa visão,
que antes era tratada como discurso político, passou a aparecer com mais frequência em análises técnicas, o que fortaleceu a pressão por revisão. Do outro lado, há receio. Setores que defenderam as decisões mais duras temem que qualquer recuo abra precedente perigoso e enfraqueça o discurso construído desde 2023. Para esses grupos, ceder agora seria admitir excessos. Por isso, a tendência é de reação, questionamentos e tentativas de enquadrar qualquer decisão diferente como capitulação política. O embate narrativo, portanto, está longe de terminar. Na minha leitura, o que está em curso não é uma vitória definitiva de um lado ou de outro, mas um ajuste forçado pela realidade. O sistema esticou demais a corda e começou a sentir o risco de rompimento. A possível libertação de Bolsonaro e de outros presos funcionaria como um gesto simbólico poderoso, capaz de redesenhar o clima político e abrir espaço para uma fase menos conflagrada, ainda que temporariamente. É importante deixar claro, mesmo que isso se confirme, não significa o fim dos processos, das disputas judiciais ou da polarização. Significa, sim, uma mudança de abordagem. Sai a lógica do confronto total e entra a tentativa de recomposição mínima. Se isso será suficiente para pacificar o país, é outra discussão, mas seria, sem dúvida, um marco. O Brasil chega ao fim deste ano sob enorme tensão institucional. Crises acumuladas, desconfiança generalizada e um sentimento de que as regras do jogo foram constantemente esticadas. Qualquer sinal de revisão, por menor que seja, ganha proporções gigantescas. E é por isso que esse movimento, ainda tratado como bastidor, provoca tanto barulho. A partir de agora, tudo pode acontecer. Pode haver confirmação, recuo, judicialização interna ou até silêncio estratégico. Mas uma coisa é certa, o debate voltou com força e o nome de Jair Bolsonaro continua sendo um divisor de águas no país. Ignorar isso é não entender o Brasil real. Por isso, acompanhe de perto, mantenha o senso crítico e participe do debate. Se você acredita que essa informação precisa chegar a mais pessoas, compartilhe agora. Deixe seu comentário dizendo o que você pensa sobre essa possível virada, se concorda, se discorda e por quê. Inscreva-se no canal para não perder nenhum novo desdobramento, porque esse assunto está longe de acabar e Brasília pode surpreender novamente a qualquer momento. Aqui você fica informado, conectado aos bastidores e atento ao que realmente importa. E é justamente por isso que este plantão não pode ser ignorado. O que está em jogo não é apenas a situação de um ex-presidente ou de alguns presos, mas o rumo institucional do país, a relação entre os poderes e os limites do uso do direito como ferramenta política. Se essa engrenagem começou a girar no sentido oposto, os próximos dias prometem fortes emoções. Fique atento, porque essa história está longe de terminar. No próximo bloco, vamos aprofundar os bastidores dessa movimentação, o impacto político imediato, as possíveis reações e o que pode acontecer se essa decisão realmente se concretizar. Compartilhe essa informação, ajude a espalhar o debate e continue conosco, porque Brasília segue em ebulição e qualquer novo movimento pode mudar tudo a qualquer momento.